Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é uma questão da PUC do Paraná, da Faculdade de Medicina, e ela trata a respeito de trabalho e energia no cálculo da velocidade de um objeto que cai em queda livre. Como sempre, as questões da PUC do Paraná elas são muito bem elaboradas. É uma questão de fácil resolução, mas muito inteligente. Para eu justificar o método que eu vou resolver, eu vou precisar explicar três coisas que provavelmente elas vão parecer desconexas entre si, mas lá no fim elas farão a conexão. Então eu peço um pouquinho de paciência para vocês, tá feito? Então vamos começar a questão. A questão diz o seguinte: imagine que fosse possível cavar um túnel atravessando a Terra de um ponto a outro, diametralmente oposto. Desprezando qualquer atrito, um objeto solto a partir do repouso no início do túnel ficaria sujeito, ao longo de seu movimento de queda até o centro do planeta, a uma aceleração A, que diminuiria linearmente em função de sua posição. De A igual a G0, ou seja, a aceleração da gravidade inicial, valor da aceleração gravitacional na superfície terrestre, até a igual a zero, valor no centro da Terra. Conforme mostrado no gráfico da aceleração em função da distância percorrida, mostrado a seguir, sendo m a massa do objeto e r o raio da Terra, considerada aqui de constituição homogênea e perfeitamente esférica, o objeto passaria pelo centro do planeta com a velocidade de módulo dado por... Então vamos analisar aqui. Primeiramente eu vou fazer um desenho para a gente entender direitinho o que ele falou. Então aqui a gente tem a Terra, um túnel que atravessa a Terra de um lado a outro. Aqui em cima eu chamei de A, lá embaixo eu chamei de B, no centro eu chamei de O. O raio da Terra, que é a distância que ele vai percorrer desde a superfície até o centro. E aqui é o gráfico da aceleração, onde na superfície ele vale G0 e no centro da Terra ele vale 0. Aqui eu fiz o DCL para variar. Né? A gente sempre faz em exercício de dinâmica o DCL, que é o diagrama de corpo livre. A única força que está atuando é o peso, que é massa vezes gravidade. Certo? Então, isso é o que ele descreveu no exercício, é o dado. Fechou? E, por fim, eu preciso dizer que esse movimento, como esse gráfico é de aceleração por deslocamento, a aceleração ela não é constante. Significa que esse movimento não é um movimento nem uniforme e nem uniformemente variado. Então eu não posso utilizar nenhuma das equações de movimento que a gente conhece. Ok? Agora eu vou falar daquelas três coisas que eu disse para vocês, lembra? Então eu vou falar dessas três coisas e elas vão parecer desconexas, mas no final vocês vão entender. Então presta atenção. A primeira análise que eu vou fazer é da segunda lei de Newton. A gente sabe que como a massa do objeto ela é constante em toda a queda, a massa não varia, então a força, o comportamento da força vai depender da aceleração, tá certo? Outra coisa importante, a gente sabe que força é uma grandeza vetorial e que a aceleração também é uma grandeza vetorial. Se a massa é uma grandeza escalar, a massa não interfere na direção e sentido da força. A força depende exclusivamente da aceleração em questão de direção e sentido. Elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ok? Então ficou bastante claro que a força vai depender apenas da aceleração e que o comportamento da força vai seguir o comportamento da aceleração. Aí você fala assim, mas o que você quer dizer com isso? Que se a aceleração ela está variando linearmente, a força também vai variar linearmente. Teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética está todo mundo já cansado de saber o que é. É o trabalho resultante, ou seja, o trabalho de todas as forças que estão atuando sobre o corpo, igual à variação da energia cinética. Ou seja, a única força que está atuando no meu corpo é o peso. Então, o trabalho do peso é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. A minha equação ficaria assim, a não ser que o objeto ele não é solto a partir do repouso, então a velocidade inicial ela é zero. Ao quadrado dá zero, vezes a massa dá zero, dividido por 2 dá zero. Essa parcela aqui desaparece, fica só essa primeira parte. Aí você fala assim, professor, mas para que você está falando de trabalho, de força resultante? Espera. Outra coisa importante,
Por que eu não posso simplesmente aplicar aqui na fórmula trabalho do peso, que é massa vezes gravidade vezes altura, no lugar do trabalho do peso, e resolver minha questão? Porque a força não é constante. Essa força é variável. Porque se a aceleração muda, a força também muda. Foi por isso que eu coloquei a segunda lei de Newton aqui, entenderam? E a última coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da propriedade gráfica do gráfico de força por deslocamento. Se eu tenho uma força aplicada num corpo que desloca o corpo de uma posição D1 até a posição D2, se eu calcular a área desse gráfico, eu encontro o trabalho. Aí você fala assim, e o que esse N sobre o igual? Significa que a área é igual numericamente ao trabalho. Por quê? A área é uma grandeza de espaço bidimensional. E o trabalho é uma grandeza de energia. São coisas físicas diferentes, mas matematicamente iguais em número. Por isso que eu posso dizer isso. E por isso que eu coloco o N em cima do igual. Então aqui está, só como eu estou comprovando que a área que é base vezes altura, ou seja, força vezes deslocamento, é o próprio trabalho. Agora é que eu vou concluir e mostrar tudo para vocês, vou juntar todas as informações. O gráfico que ele me deu de aceleração por deslocamento não responde o que eu preciso. Eu precisaria transformar esse gráfico num gráfico de força por deslocamento. Então, basta eu pegar e fazer o quê? Eu multiplico a minha grandeza, a aceleração pela massa. O que eu vou ter? O que é massa vezes aceleração? Não é força? Lembra que eu estava falando da segunda lei de Newton? É por isso que eu estava falando. Se eu pegar a massa e multiplicar, então nesse eixo eu transformo num eixo de força por deslocamento. E como é que eu posso garantir que esse gráfico de força por deslocamento também é linear, ou seja, uma reta decrescente igual à da aceleração? Ora, porque eu disse lá na segunda lei, a força resultante depende só do comportamento da aceleração, visto que a massa é uma grandeza escalar e não tem direção e nem sentido. Então, é aqui que a gente começa a resolver a questão de fato. Tá certo? Se eu calcular a área desse gráfico, eu acho o trabalho, jogo na equação do teorema da energia cinética e descubro a minha velocidade final. Vamos fazer? Então vamos comigo. Então vamos ver se eu entendi mesmo. Se eu pegar aqui a área desse gráfico, a área vai ser igual numericamente ao trabalho. Como é que eu calculo a área dessa figura? A área dessa figura é base vezes altura dividido por 2. Ora, então minha área vai ser a base, que é o raio, vezes a altura, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade inicial. Tudo isso dividido por 2. Então aqui já encontrei a minha área. Eu sei que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho eu já encontrei aqui em cima, porque minha área não é igual ao trabalho. Então, eu vou colocar aqui, R vezes M vezes a gravidade inicial. Tudo isso dividido por 2 vai ser igual à energia cinética final, que é massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. E a energia cinética inicial, a gente sabe que ela vale 0, beleza? Eu posso simplificar a massa com a massa e o 2 com o 2. E o que sobra? Que minha velocidade final ao quadrado, ou seja, no centro da Terra, vai ser o raio vezes a gravidade inicial. Acabou? Não, porque eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar a velocidade final igual a raiz quadrada de R vezes G0. Está aí a minha resposta. Em questão de cálculo, é uma questão simples, não é? Mas em questão de raciocínio lógico e montagem do exercício, não é. Não é uma questão óbvia. Então, a resposta, letra C. Pessoal, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem lá nos comentários que a gente responde assim que puder. Tá feito?
Então, um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo exercício. Até mais, tchau, tchau.